E agora você pode abrir a Bíblia, Mateus capítulo 24. Nós vamos estar lendo 29 a 31. Paramos um pouco, explanamos e depois nós continuamos até o verso de número 51 e também 25 até o verso de número 30. Para que não fique cansativa o nosso momento aqui, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou falar do texto. Tá? Então nós vamos falar sobre o que é o texto. Vamos ler alguns versículos e falar dele ao longo da explanação. Mas vamos ler então, iniciando 29 do capítulo 24 ao verso 31. Diz assim o texto: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus se abalarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esta noite. Nós agora vamos meditar na Tua palavra e queremos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, o nosso professor por excelência, o mestre dos mestres, aquele que nos ensina, aquele que nos lembra, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que nos enche de virtude, aquele que nos dá dons, o Espírito Consolador, nosso fiel companheiro, ele vem a ministrar os nossos corações agora, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos falando nessas quintas-feiras, já falamos duas, essa é a terceira quinta-feira, que nós estamos falando sobre evidências do fim. E eu não consigo ver outro texto mais claro sobre as evidências do fim do que o texto que são as próprias palavras de Jesus, Mateus 24 e 25, o Evangelho de Lucas também, os Evangelhos, quando ele está falando para os discípulos sobre o fim dos tempos. Ele está falando para os discípulos a partir de perguntas que os discípulos vão fazendo a Jesus, até porque os discípulos tinham em seu coração uma convicção muito terrena. Os discípulos esperavam um governo político, humano e terreno. O interesse dos discípulos, aliás, a mentalidade dos discípulos ainda não tinha sido esclarecida acerca da eternidade, acerca do reino eterno, acerca do céu, acerca do reino de Deus, o reino eterno de Deus, a saber, um reino espiritual e um reino para além desse tempo que nós vivemos. Para eles criam nas profecias do Velho Testamento, que dizia que viria um Messias. Esse Messias, ou a palavra Mexiá no hebraico, que significa ungido do Senhor, ou aquele que receberia a virtude de Deus, ou a unção do Espírito Santo para reger o povo de Deus. Então, a crença do povo de Deus, do povo judeu, e dos discípulos de Jesus, até esse presente momento, era uma crença de que viria sim o escolhido de Deus, o ungido de Deus, e este restauraria o reino que era o reino davídico, o reino de glória humano, aquele reino de conquistas, de guerras, um reino bélico, era um reino político. Eles ainda acreditavam, aliás, um livro muito interessante que eu tive a oportunidade de ler, do Ernest Baxter, que é o livro chamado A Frustração de Judas. Esse livro é excelente, é um livro muito bacana. Eu não sei se tem ele em português, eu li ele em espanhol, mas é um livro que fala sobre o porquê Judas traiu Jesus.
Nós não amenizamos, nós sabemos que ele era o filho da perdição, aquele que era escolhido desde a eternidade para entregar Jesus. Mas Judas, humanamente falando, ele trazia dentro de seu coração uma convicção e uma esperança de um governante, de um novo governante, um Messias, que libertaria Israel do jugo governamental de Roma. Então veja, a família dos Iscariotes, né, ou esses Iscariotes ali, do qual Judas fazia parte, era uma família de revolucionários. Era como se fosse um partido político daquela época que lutava pela independência nacional. E Judas vê em Jesus essa possibilidade. Então o Ernest Baxter ele vai dizer que Judas se frustrou quando Jesus começou a falar de um reino que não era humano. Judas se frustrou quando Jesus começou a falar de um reino que não era um reino físico. E então os discípulos têm esse interesse de saber, peraí Jesus, então se o teu reino não é humano, se o teu reino não é físico, não é político, quando vai ser esse reino? Como é que vai ser esse reino? Esse reino vai ser, olha, a glória do templo, como nós falamos ali no início do capítulo 24, e quando os discípulos olham para o templo, e o templo era o motivo de orgulho deles, né? Ou seja, era a casa de Deus, era onde Deus se manifestava. Todos os povos tinham ídolos, mas Deus estava somente com eles, e se manifestava no templo deles. E então Jesus falou assim, olha, isso que vocês carregam dentro de vocês, esse orgulho, que se torna uma idolatria, esse ídolo que vocês têm dentro de vocês, que é o orgulho por se acharem o povo de Deus, isso vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo que vocês estão vendo aí, que alegra tanto vocês, isso vai cair. E nós falamos que uma das evidências de que Jesus está voltando é justamente isso. Jesus está destruindo, Deus está destruindo toda e qualquer convicção humana acerca da religião. Ele está colocando para baixo, ele está colocando em ruína toda e qualquer instituição que se levante com pompa, mas que distancie da revelação da palavra de Deus. Então não adianta eu ter riquezas, não adianta eu ter estrutura, não adianta nada disso, se tudo isso para mim se faz o meu Deus, se eu tenho orgulho da minha denominação. A nossa denominação sem Cristo é nada. Lutero, quando era professor de teologia, ele dizia, olha, porque entendia-se ainda a igreja como instituição, e ele falando para os seus alunos, olha, vocês ouvem dizer aí que não há salvação fora da igreja, mas essa igreja que vocês tanto se orgulham, ela não pode salvar. Não há salvação fora de Cristo. E se Cristo é o governante desta igreja, então nesta igreja há salvação. Agora, se nós apenas fazemos parte de uma estrutura eclesiástica, religiosa, que usa o nome de Deus, e nós mencionamos bastante na primeira mensagem, acerca de Mateus capítulo 7, 21, muitos naquele dia estarão diante de mim e falarão, Senhor, em teu nome nós operamos milagres, fizemos prodígios e maravilhas, falamos novas línguas, expulsamos demônios, e Jesus vai dizer para eles abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, isso se dá no ambiente de liderança, mas se dá no ambiente também de segmento, de seguidores. Porque há muitos que depositam a sua fé não em Cristo, mas no líder religioso, no bispo, no apóstolo, no pastor, seja quem for, na apostila. Deposita a sua, porque tem apóstolo, agora já tem apostila. É ou não é? O bispo tem a bispa, o pastor a pastora e o apóstolo a apostila. Porque são palavras gregas que não têm feminino. A palavra bispos, no grego não existe bispa. Não tem, no grego não existe. É o português, né? E a palavra apóstolos, não existe apóstola. É o grego, gente, é a Bíblia, não posso fazer nada, né? Mas a gente inventa, o pessoal inventa. Então, tudo tem, né? E o que acontece? É justamente nesse momento em que os discípulos olham para o seu orgulho nacional,
que Jesus começa a mostrar para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E esse não ficar pedra sobre pedra, esse derrubar dos ídolos, do orgulho, da soberba humana, é demonstração, é evidência, é uma das evidências de que Jesus está voltando. Nos últimos tempos, irmãos, lá em Apocalipse você lê o texto, que aquele que está sujo, suje-se ainda. E o que está limpo, limpe-se ainda. Então, nos últimos tempos, nós vamos perceber, essas coisas vão estar nítidas. Vão estar nítidas. E, irmãos, e vai aparecer, são coisas que vão fazer parte do nosso dia a dia. Nós não vamos julgar ninguém, não é o nosso papel julgar, mas são coisas que vão acontecer e vão se acentuar cada vez mais, né? E aí a gente continua no texto, ele vai falar dos princípios das dores, ele vai falar sobre as guerras que nós já vimos e temos visto desde tantos anos, né? Nós já tivemos 2 grandes guerras, e aí o pessoal tem falado aí que nesses próximos anos aí, nesse próximo tempo aí, pode ser que estoure uma 3ª grande guerra. Então, as coisas vão... Jesus, ele deixou claro para nós, está no texto. Nós não precisamos forçar o texto, nós não precisamos alegorizar o texto, está claro. Vai ter reino contra reino, nação contra nação, vai ter fome. Irmãos, estima-se que morre mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo de fome. Isso é uma estimativa, um levantamento da ONU. Pestes. Estima-se que morre cerca de 700 mil pessoas por o século 21, de 1900 até o século 21, até a nossa era, existiram mais terremotos do que nos 8.000 anos de existência da Terra. Ou seja, em pouco mais de 100 anos, aconteceram muitos mais terremotos e maremotos e abalos naturais do que em 6, 7, 8 mil anos de história da humanidade. Aqueles que tem uns que acreditam que há milhões de anos, né? A gente respeita eles. Para mim, a Terra tem pouco mais de 8 mil anos. Eu creio na Bíblia, né? Então, nós percebemos, ele vai falando sobre isso. E ele diz que tudo isso é princípio das dores. E aí é interessante que ele vai falar que nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos escândalos aconteceriam, e muitos iam de se escandalizar e odiar uns aos outros. E agora, veja, entenda que eu creio que esse versículo de número 10, do capítulo 24, ele não está falando apenas do mundo ímpio para com o mundo, com os salvos, do não salvo para... Não, ele está falando, inclusive, falando para os discípulos, vai acontecer o seguinte, vai ter escândalo, vão se escandalizar, e trair e odiar uns aos outros. Jesus está falando isso num contexto, para mim, eu entendo no texto, eclesiástico e religioso. Porque, irmão, o que tem de briga em denominações, igrejas e até dentro da própria denominação, brigas por tantas coisas efêmeras e desnecessárias, enquanto o mundo geme esperando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está gemendo, esperando que a igreja se manifeste. O mundo está gemendo, esperando que os salvos abram a voz e falem assim: ei, é em Jesus a salvação, venham, porque eu vou ensinar-lhes o caminho da salvação. São os pregadores do telhado, os pregadores da última hora. O mundo está esperando por esses pregadores, corajosos. Nós temos que orar, e eu tenho um pouco de cuidado com a oração que eu faço, Bia, porque eu aprendi com os morávios que eu sou 90% da resposta da oração que eu faço. Então eu peço assim: Deus, levanta homens corajosos, e aí Deus olha para mim assim: e você, o que você está fazendo? É a coragem que eu coloquei no você, cara.
Senhor, levanta pessoas ousadas para pegar o evangelho. Rapaz, mas e o Espírito Santo que eu coloquei em você que dá poder? Ei, você é a resposta daquilo que você está orando. É ou não é? Então, veja, Jesus ele vai pontuando para nós essas evidências que mostram, vai ser assim antes da minha volta. Então, divisão em igreja, irmãos, estima-se que nesses últimos 10 anos, no Brasil, abriram por semana, 5 novas denominações. Ou seja, agora não sei como está, por causa da pandemia, mas até antes da pandemia, a CEPAL tinha feito um levantamento, e no Brasil surgem por semana 5 novas denominações. O porquê dessas novas denominações? Os mais variados motivos. Mas acredito que o maior deles talvez seja justamente o orgulho, a soberba, o desejo de ser dono de sua religião. Não estar sujeito a autoridades, coisas desse tipo, não sei, conjectura minha. Mas 5 novas denominações por semana. Aí muitas pessoas falam assim, tá bom, pastor, mas veja bem, pastor, mas é bom, talvez eles alcancem aqueles que nós não alcançamos. Tudo bem, joia, legal, está valendo. Mas o que motivou a abertura daquela nova denominação? Por exemplo, pode ser, irmãos, que Deus me deu uma revelação, que Deus me deu uma visão, que Deus me deu um chamado, ou a mim, ou a algum dos pastores, para que a gente comece um trabalho do zero. Comece um novo trabalho. Pode ser, Deus pode fazer, Deus faz isso. Existem muitos lugares que precisam de igrejas. Você pode plantar uma igreja, ser um plantador de igreja. Agora, você está num lugar estruturado, com membros já discipulados, doutrinados, e aí você se revolta com a sua liderança, e você influencia o número de pessoas, e diz, e você coloca a culpa em Deus, hein? Tem gente que coloca a culpa em Deus ainda, porque Deus me deu uma visão. E qual foi a visão que Deus deu? De levar um bocado de gente e abrir uma nova denominação. Deus nos livre disso. Nós somos chamados para servir, mas isso é evidência do fim. O que está acontecendo, felizmente, eu particularmente, acredito que o pastor Francisco teve esse mesmo sentimento, mas na Assembleia foram 16, pastor, 16 igrejas, 16 igrejas da nossa denominação foram desligadas da convenção. Por quê? Falaram lá, afastamento, não estão andando junto com a denominação, e eles pediram desligamento. Lamentável, mas acontece, evidências do fim, E a iniquidade multiplicando, aumentando, Mas a esperança do retorno de Jesus está no versículo 14. Este evangelho, o evangelho deste reino, será pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, irmãos, diante das evidências do fim, nós precisamos insistir e continuar pregando o genuíno evangelho. Qual que é o genuíno evangelho? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem enviaste. Este é o evangelho verdadeiro. Deus único, soberano, Criador dos céus e da terra, e Seu Filho Jesus, o único caminho, única verdade, única vida. Aquele que morreu por nós, que foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra de Deus, intercede por nós, e está prestes a voltar para buscar um povo santo, zeloso de boas obras. Então, nós devemos insistir em pregar o evangelho do reino. E as evidências continuam. Depois nós falamos sobre a questão da grande tribulação, o abominável da desolação, e falamos que não há uma concordância em o que seria esse abominável da desolação. Alguns exegetas acreditam que seja um homem que vai influenciar as nações e desenvolver um governo único, e vai talvez reconstruir o templo, e depois de reconstruir o templo vai
profanar contra o templo que ele mesmo reconstruiu, e vai blasfemar contra Deus, e é o abominável da desolação. Outros dizem que não, que o abominável da desolação são os ensinamentos que nesse tempo presente têm invadido a igreja, têm invadido as famílias, distorcido a ideia, ou o princípio, os valores de igreja, de família, né? Falamos sobre a questão das coisas que são abomináveis a Deus, a distorção, essa questão de distorção de gêneros, e tudo isso é abominável a Deus. Então não há uma concordância, mas sabemos que esses dias vão vir coisas que diante de Deus e diante de pessoas sérias e honestas, são abominações, que geram desolação. Cá entre nós, irmãos, que pai, que mãe quer um filho perdido no mundão? Isso não, vivendo abominações, isso não gera desolação no coração de um pai e de uma mãe? Claro que gera. Então, são coisas que vão acontecendo e vão mostrando, Jesus está para voltar. E aí continuamos, falamos sobre a questão de um período de grande tribulação, e dentro desse período de grande tribulação, talvez nós pensemos, será que a igreja vai estar? Será que a igreja não está? Não vamos entrar nesse mérito. Mas Jesus fala de uma tribulação aqui que é para os salvos. Por exemplo, ele vai falar ali que nós seremos atribulados, versículo de número 9. Então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, vai ter uma perseguição acentuada contra a igreja. Talvez, provavelmente, a igreja não esteja presente durante o triunfo e a queda do anticristo. Talvez a igreja já tenha sido arrebatada, o Senhor poupe a igreja disso. Mas, provavelmente, pelo texto aqui, a igreja vai começar a ser perseguida mais e mais a cada dia. Mais e mais a cada dia. Porque irmãos, existe uma corrente de governo mundial, que é anticristã, que eles estão interligados. Eles se ajudam. Países que são anticristãos, que ajudam o grupo anticristão do Brasil a se promover, mandando dinheiro, mandando recurso, e eles estão conectados. Eles vão se ajudando, e eles vão trabalhando contra a obra de Cristo. São os inimigos da cruz, conforme diz o apóstolo Paulo. Eles odeiam os cristãos. E você vê isso em vários países já acontecendo. Países onde, se você for pego lendo uma Bíblia, você perde as mãos, perde a língua, ou senão é fuzilado. Existem países assim. Então está tudo muito bom para nós, a gente tem o privilégio de abrir a porta. Mas e se isso acontecer no nosso país? Se fala muito aí sobre o que está acontecendo nesse atual governo. Irmãos, o que está acontecendo nesse atual governo não é fichinha perto do que vai estar por vir. Não é? Então, nós temos que estar atentos. E aí, nós falamos sobre a questão, e ele vai falando sobre a questão da fuga, de não acontecer no inverno, nem no sábado. Então, entende-se que essa fuga aqui é uma fuga de uma perseguição. Não é uma fuga assim, veja bem, é uma fuga de uma perseguição que vai acontecer. Então, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo no mundo, porque as coisas vão se evidenciando, né? Então, e aí chegamos no versículo 27, que é um versículo determinante nesse texto para mim, que fala assim, olha, vai passar tudo isso, mas depois que passar tudo isso, vai ser assim, vocês vão estar com o Senhor na eternidade. Porque diz o versículo 27, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então nós temos que estar apercebidos, vigilantes, nós não sabemos a hora, ele vem como ladrão vem à noite, ele vem sem pedir licença e sem dar aviso prévio, ele vem, e nós precisamos estar atentos e vigilantes. E aí,
nós chegamos no texto que lemos, que continua falando sobre a volta de Jesus. E aí Jesus dá um pouquinho mais de explicação, ele deixa um pouquinho mais claro para nós como vai ser isso. Então ele vai falar, olha assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então Jesus está falando aqui, olha, então por isso que eu entendo que esse texto de Jesus é profético para algo que não aconteceu, e até risquei minha Bíblia ainda aqui, quando no versículo 9 fala que seríamos atribulados, e nos matariam, e seríamos odiados por todas as nações por causa de Cristo. Isso ainda não aconteceu. Eu risquei aqui na Bíblia, isso ainda não aconteceu. Por quê? Lá no tempo do ano 70, quando o templo foi destruído, quando houve perseguição dos judeus, e houve aquela grande, se espalharam por vários cantos, né? Houve uma perseguição? Houve sim, mas eles puderam fugir e tal, e foi uma coisa que não foi algo geral, porque veja, nós seremos odiados de todas as nações, a igreja vai ser odiada de todas as nações, não é só, porque ali era a nação, eram os romanos, queriam dominar o mundo conhecido. Então veja, Jesus vai assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Veja, vão ter essas tribulações, e aí o que vai acontecer depois? O sol escurecerá. Alguns dizem assim, pode ser um eclipse. Eu tentei procurar, né? Não sei se o Tiago tem algum texto que fala sobre isso, mas eu não encontrei. O Tiago também gosta da escatologia, e eu não encontrei nenhum texto que diz sobre um eclipse no ano 70. Eu não encontrei. E procurei relatos extras bíblicos, históricos, não encontrei. Eu encontrei um calendário de diversos anos de eclipse. Um dos eclipses no dia da morte de Jesus, no ano 33. Ou ano 30, né? Aproximadamente. Um atraso aí de uns anos aí do calendário, né? Então, no dia da morte de Jesus, houve um eclipse total. Tem relatos históricos extra-bíblicos, de outros povos, não é da Bíblia, que a Bíblia fala que o céu escureceu, né? Quando Jesus bradou lá, houve trevas. Mas existem textos de outros povos, inclusive textos chineses que falam de um eclipse que acontece justamente no ano, proximidades do ano em que Jesus foi crucificado. Existem relatos aqui dos incas, aqui dos povos da América, de um eclipse que aconteceu justamente no dia em que Jesus foi crucificado. Agora, do ano 70 eu não encontrei nenhum. Então veja, está falando de algo para o futuro. Está falando de algo que ainda não aconteceu. E aí ele vai falar, depois que a lua não dará a sua luz. Logicamente, se o sol perdeu o seu brilho, escureceu, a lua não tem como dar luz. E perderá a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E eu não sou muito de ficar me apegando nesses relatos, essas notícias aí espaciais, aí, notícias astronômicas, né? Mas essa semana eu estava lendo o jornal e aí tinha uma matéria lá da NASA, né? O telescópio pegou, né, tirou foto de um cometa que tem uma cauda de não sei quantos quilômetros, né, e já há alguns anos ele vem viajando no espaço. E qual que é a direção dele? Dizem que a direção dele é a Terra. Rapaz, eu não sei, né? Você vai saber se isso é verdade. Os caras fazem de tudo. Os Estados Unidos é um país cinematográfico, né? Ele precisa criar essas histórias para fazer filme, para ganhar dinheiro, né? Mas vai que numa dessa é verdade esse trem aí. Eu não sei, né? Mas diz aqui que as estrelas cairão do firmamento. E aí, os poderes do céu serão abalados. Então, são coisas que já lá no espaço sideral,
os astronautas aí, o pessoal que trabalha com astronomia, eles já começam a perceber e conseguem captar fotos e imagens de estrelas explodindo, estrelas se deteriorando, pequenas galáxias se dissolvendo. São evidências do fim. São coisas que estão acontecendo e acontecendo cada vez mais, né? E aí ele vai dizer: aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem. E esse sinal será visível em toda a terra. E a partir desse sinal vai tocar uma trombeta e os anjos virão recolher os salvos. Veja, o apóstolo Paulo provavelmente já havia tido contato com esse texto quando ele escreveu Tessalonicenses, capítulo 4, que diz que ao alarido, ao soar da trombeta, o Senhor vai ressuscitar aqueles que morreram primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. E esse se encontrar com eles nos ares vai ser um tempo, vai ser visível. Veja, um texto completando o outro. O texto do versículo 27 diz que vai ser como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, vai ser visível. E aí, depois, versículo 30, diz que ele vai aparecer no céu. E todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E aí nós também fazemos o link com o texto de Filipenses 2, quando diz lá: todo joelho, todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará, porque todas as nações verão o Senhor vindo em sua glória, né? E aí ele continua: os anjos vão vir recolher os escolhidos. E aí o Senhor Jesus começa a contar umas historinhas, as famosas parábolas. E as parábolas de Jesus, elas estão conectadas com o seu sermão. Todas essas parábolas que ele começa a contar ali a partir do versículo 32 do capítulo 24 e vai até o versículo 30 do capítulo 25, estão conectadas com a mensagem que Jesus está passando para os discípulos sobre evidências do fim, sobre como eles devem se comportar diante, como deve ser a vida deles na espera e na expectativa da volta de Cristo. E aí ele começa falando a parábola da figueira. E aí vamos ler alguns versículos sobre essa parábola. Olha o que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabereis que está próximo às portas. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, que nós precisamos aprender a perceber as mudanças dos tempos e das estações. Porque os tempos e as estações, no sentido bíblico, eles vão nos mostrando e evidenciando cada vez mais que o funil está se estreitando e nós estamos chegando próximo ao retorno de Cristo. É o que Jesus, vocês não olham para uma figueira, ela está brotando lá, vocês não, agora é o verão, porque começa a brotar, passou a primavera, e aí vai brotar, para depois no outono vir a colheita. E aí ele continua: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A ideia de geração pode ser tida como a ideia de 40 anos. E Jesus estava falando assim, que para aquele momento, o que ele falou sobre o templo, o que ele falou sobre a perseguição da igreja que se levantou, perseguição dos judeus, aconteceu de fato. O templo foi destruído, a igreja foi perseguida, mas ele continua dizendo: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
E dia após dia nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Nós estamos percebendo tudo se cumprindo com exatidão. E aí ele continua: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, a ideia de ficar tentando colocar data para o retorno de Jesus é loucura. O que nós precisamos fazer é estar atentos às evidências. Porque nós falamos no primeiro dia que Jesus volta para nós e para os seus filhos diariamente. Volta por meio de uma morte natural, volta por meio de um acidente, e ele volta. A pessoa viveu bastante, chegou à velhice e dormiu no Senhor e partiu para a eternidade. Outros talvez vão viajando, uma fatalidade, acontece um acidente, mas vai com o Senhor, está com Ele no paraíso. Agora, nós que continuamos aqui, nós precisamos estar atentos. Olha o que diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E eu acho interessante porque tem algumas pessoas que conjecturam, né, esse texto aqui para falar sobre um arrebatamento secreto, uma coisa assim, né? Mas o texto é claro, vamos continuar lendo. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir no abrir e piscar de olhos. O povo vai estar desatento, cada um buscando o seu próprio interesse, buscando as coisas desse mundo e fazendo, mas aquele que está atento, como Noé estava atento à palavra de Deus, esse, quando vier o fim, está garantida a salvação, porque ele vigiou, porque ele está com o Senhor, porque ele está firme com o Senhor, né? Versículo 40, então, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão trabalhando, e aí ele vai falar sobre essa questão, como se fosse uma dualidade, né, da salvação, porque tem salvos e não salvos, né? Esse é o sentido do texto. O sentido do texto é o quê? A graça está para todos, mas nem todos se abrem para a graça. A salvação está para todos, mas nem todos se abrem para a salvação. Então, é claro, irmãos, que uns vão ser salvos e outros não. Isso não tem nada a ver com predestinação, com livre-arbítrio, nada a ver, não tem nada com nada. Quer dizer que alguns vão entender o Evangelho, vão entregar o coração a Jesus e outros não. A Bíblia diz isso, está na palavra de Deus. Então, e aí ele termina falando sobre isso aí, né? E no versículo 42, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vou estar lá, em casa, talvez num domingo, fazendo um churrasco, e estou com a carne lá, mexendo a carne no espeto, o irmão e o Leão do lado olhando ali, né? Falou: ô pastor, dá uma viradinha ali, e daqui a pouco vai ficar só o espeto e nós vamos para o céu. Né? Aí quando chegar lá no céu, eu vou olhar para Jesus: Jesus, cadê o churrasco? Né? Vai ser num momento assim que a gente não vai ver. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A gente não abrir e piscar de olhos, vai ser num estalar de dedos. E aí ele vai falar sobre a parábola do servo bom e o servo mau, mostrando mais uma vez, gente, eu estou dando a oportunidade de vocês fazerem o que é certo, porque depois que passar essa oportunidade, aí não tem mais como chorar.
Se você for um servo bom, se você entender o evangelho, entregar o seu coração a mim, receber a minha graça, legal. Agora, isso vai acontecer enquanto há tempo. E nós estamos nesse tempo. Mas esse tempo vai passar. Está passando. Vai se findar. A porta da graça vai se fechar. E aí não tem mais o que fazer. Eu não gosto muito. Já até apresentei essa peça. Não gosto muito. Hoje, analisando e pensando sobre ela, eu vejo algumas dificuldades, mas todo mundo já viu e talvez todo mundo já até apresentou aqui a peça Mãos Vazias. Alguém já viu? Né? Já apresentou a peça Mãos Vazias? Né? Mas a peça Mãos Vazias é a realidade do fim. Ele vai chamando as pessoas, cada uma com a sua desculpa, com a sua justificativa, mas qual era o ponto principal na pessoa salva da peça? Você creu no meu nome. Você tinha as suas fragilidades, mas você entregou o seu coração para mim. Mas aquela que ouviu a mensagem e virou as costas para Jesus, nesse tempo aqui, parta-te de mim, servo mau, infiel, para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Então nós precisamos perceber que nesse tempo que nós estamos vivendo, a oportunidade nos está colocada. Existem dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus não te obriga a escolher, nem te obriga a andar por nenhum deles. Ele te dá um conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E nós sabemos quem é a vida. A vida é Cristo Jesus. E aí vem a parábola das 10 virgens, capítulo 25, que mais uma vez mostra, e agora a parábola das 10 virgens, eu vejo uma parábola bem voltada para aqueles que se dizem servos de Deus, aqueles que estão na expectativa, na espera do noivo, alguns que de fato estão munidos do azeite, ou que de fato passaram pela conversão, e outros apenas que talvez se convenceram da religião, que adotaram uma linguagem. Eu brinquei e falei sobre isso, né, que agora a gente tem o evangelicalismo e a língua é o evangeliquez, né? A nação evangélica e a língua da nação evangélica é o evangeliquez. Mas não significa que uma pessoa que siga ou esteja dentro de um segmento evangélico, que ela de fato, naquele dia, vai ser salva. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o nosso espírito, sobre a nossa adoção. Agora, paz, meus irmãos. Guarapuava, ano de 2012, nós fazíamos uma escola de liderança, e uma pessoa, bons anos de cristã, de convertido, e quando nós começamos a falar sobre o que evidencia a certeza da salvação, a pessoa olhou para mim e falou assim: eu não tenho certeza da minha salvação. Aí eu falei assim: opa, então nós temos que voltar. Vamos voltar lá no leitinho. Vamos voltar lá na base. O que me faz ter certeza da minha salvação? Eu não creio em outro nome dado entre os homens pelo qual importa que eu seja salvo, só o nome de Jesus. Eu não creio em nenhum outro caminho, senão o caminho de Cristo. Eu creio que Ele veio em carne e sangue. Eu creio que Ele padeceu sobre a mão de Pôncio Pilatos. Eu creio que Ele foi crucificado e sepultado num túmulo que não pertencia a Ele, mas eu creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu aos 12, a mais de 500 e subiu ao céu, e hoje Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por mim, e Ele enviou o Espírito Santo, aquele que mediante essa pregação a este evangelho me convenceu da justiça, do pecado e do juízo, e por causa disso eu entreguei o meu coração
ao governo soberano de Cristo, recebendo a Ele como meu único, suficiente e absoluto Salvador. Não há outro, eu sou dele e Ele me salvou. Ele é o único que pode, nenhum outro, nenhum outro. Eu não sirvo a uma denominação, eu sirvo em uma denominação a Cristo. Dentro da denominação batista, eu sirvo a Cristo. Então é Cristo meu Salvador, é Cristo meu Redentor. Então nós precisamos ter isso em mente, muito bem esclarecido. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, e ninguém está falando aqui que é santarrão, que não peca, que não tem falhas, até porque a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou, porque se fez mentiroso. É ou não é? Não, nós estamos falando que nós estamos nessa jornada, nós estamos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos do pecado, estamos sendo salvos do mundo iníquo e seremos salvos da perdição eterna. É ou não é? Eu fui salvo do pecado. Aquele pecado que eu herdei de Adão, Jesus pagou na cruz. Não há cédula de dívida. E agora, nesse mundo de iniquidade, que pode me influenciar, que pode me levar à queda, pode me levar a pecar, dia a dia, observando as Escrituras, vivendo com Cristo, em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, batalhando, como o apóstolo Paulo diz, matando a carne diariamente, a gente vai sendo salvo desse mundo pecador, desse mundo de iniquidade, para que lá, quando Jesus voltar, nós então seremos salvos da perdição eterna, e entraremos com Ele na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre o já e ainda não. Nós já estamos, mas ainda não. Já estamos no céu, mas ainda não. Já o vemos, mas não com perfeição. Então, a parábola das 10 virgens vai nos orientar sobre justamente essa preparação e esse abastecer da lâmpada diariamente. Porque como é que a gente abastece a lâmpada? Num tempo de crise. Né, a gente vê que tem algumas pessoas que são um pouco mais precavidas do que as outras. Não vou dizer outra coisa, né? Estourou, greve dos caminhoneiros, fechou tudo, vai faltar tudo. Aconteceu isso com a gente quando teve a greve dos caminhoneiros. Nós pegamos as 2 Kombi e já fomos lá e enchemos o tanque para não ficar sem combustível. Né? E a gente foi no mercado, comprou um pouco a mais do que o costumeiramente no mês, porque realmente ia faltar. E para a eternidade a gente não se previne? Para a volta de Jesus a gente não se previne? Então, eu vejo assim, a gente ora, a gente pode orar um pouco mais. Eu gosto da palavra que a pastora Rosa fala e essa palavra dela, parece que a pastora Rosa tem algumas palavras que vêm assim, parece aquele uppercut assim do Mike Tyson, né? Vem colocadinho assim, pam! Né? A gente ora, mas não o tanto quanto deveria. E eu fico pensando assim, se a pastora Rosa falar isso, vai de mim, né? Coitado de nós. Então, a gente lê a Bíblia, mas a gente pode ler um pouco mais. A gente dá testemunho, mas a gente pode testemunhar um pouco mais. A gente participa das atividades da igreja, mas a gente pode participar um pouco mais. A gente fala de Jesus para o perdido, mas a gente pode falar para mais alguém. Isso é a gente se abastecer das coisas de Deus. Eu já brinquei aqui, eu brincava, sempre brinco com a moçada, que crente bom é crente boiadeiro. Anda em cima do boi. Bíblia, oração e igreja. Crente bom, Bíblia. Crente bom, oração. Crente bom, igreja. Vida devocional, Bíblia, oração e vida de comunhão, igreja. Isso nos abastece. No tempo
da espera. O noivo se demorou. O noivo se demorou. E aí acabou e de repente ouviu lá um marido: o noivo está vindo. Aí acorda às 5 desapercebida. Oi, você pode orar um pouquinho por mim? Você pode fazer uma oraçãozinha por mim? Mas você não orou, não? Não, mas é que eu acho que você tem mais fé do que eu. Não, o Jesus que eu sirvo não é o mesmo que você serve? Mas eu acho que ele ouve mais você do que eu. Você pode ler um texto da Bíblia para mim? Mas você não lê, não? Não, mas você não pode mandar uma mensagem no YouTube lá para eu assistir a mensagem do YouTube? Manda lá, eu vou ouvir o Cid Moreira lendo a Bíblia. Eu ouço, irmão, coloco no carro, estou dirigindo, eu estou ouvindo a palavra. Mas a gente tem que ter o nosso abastecimento, nosso preparar. Não, vocês saem e comprar aí. Aí na hora que o noivo passou, irmão, e entrou para as bodas: noivo, o que vocês são? A gente era da igreja também. Conheço vocês não. Tchau. Só que ele fala também de uma parábola de talentos. E essa parábola de talentos, eu vejo que é uma parábola especificamente para aqueles que exercem o ministério cristão. Aqueles que têm um chamado específico. Por quê? Porque a parábola vai falar que o dono, o Senhor, ele deu a cada um segundo a sua capacidade administrativa. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que ganhou 5 multiplicou, ganhou mais 5. O que ganhou 2 multiplicou, ganhou mais 2. E o que ganhou 1, enterrou. E sabe o que eu vejo aqui? Que muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de fazer algo para Ele, e a gente começa a dar desculpa das nossas incapacidades. É tanta gente, irmão, você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo bons músicos como você encontra na igreja. Você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo bons oradores como você encontra na igreja. Você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo bons administradores como você encontra na igreja. Você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo bons dançarinos, bons atores, você não encontra em lugar nenhum como você encontra na igreja. No entanto, muitos desses preferem dedicar o talento que receberam de Deus, as virtudes que receberam de Deus, para as suas coisas no mundo, do que para as coisas de Deus. E é claro que o exegeta, o analista bíblico aqui, ele fala que esses talentos aqui podem ser, e de fato, dentro da construção hermenêutica, são vidas que o Senhor confia a nós para cuidar. E muitas vezes nós começamos a invejar o outro e nos esquecemos de fazer aquilo que Deus nos confiou a fazer. Deus chamou a irmã Odete, a irmã Carla, para cantar. Por mais que eu arrisque, Deus não me chamou para isso. Eu poderia muito bem sentar e ficar: nossa, como elas cantam bem. Eu poderia olhar para o irmão Martins e falar assim: nossa, como ele toca bem. Eu poderia olhar para um e para outro e falar assim: nossa, como faz isso bem. E ficar só olhando. Mas Deus confiou a cada um de nós vidas para cuidar a partir das capacidades que temos. Cada semente dá o fruto de sua espécie. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia da semente, que cada semente dá o fruto da sua espécie. Você viu como é fácil? Eu trabalhei um tempo, não sei se aqui em Rio Grande teve, ou aqui na região teve, Atletas de Cristo, teve aqui, pastor Francisco? Teve? Na minha adolescência, eu trabalhei junto com o pastor, lá em Foz do Iguaçu, com os Atletas de Cristo. E, gente, que ministério lindo. Chegava lá, técnico, a gente tem um projeto assim, assim, a gente pode. Pode. Entrava lá, dizia que jogava bola, jogava coisa nenhuma, né? Mas como uma estratégia para ganhar aqueles atletas.
E muitos foram convertidos aqui e hoje trabalham nesse ministério, Atletas de Cristo. Por exemplo, os Gideões Internacionais, do qual o pastor Francisco fez parte muitos anos, são empresários, profissionais liberais, né? Tem outros empreendedores também, vários segmentos, né, pastor? Militares, e eles trabalham exclusivamente dentro do seu arraial, da sua tribo. Eles levam a mensagem lá, e lá eles ganham pessoas. Eles convidam, eles falam assim, a gente tem um projeto assim, e eles vão evangelizando eles, e vão ganhando outros, e vão formando gideonitas, e o ministério está aí, já em todo o globo. A Donep, por exemplo, cada semente gerando a sua espécie, não desperdiçando os talentos que Deus nos confia. E então, nós vamos partir para o final da nossa mensagem. Essas coisas que nós vemos hoje, do não se preparar, do não se abastecer, do ficar reparando do outro e não cuidar daquilo que Deus deu para mim, são evidências, porque é o esfriamento. Veja, vamos voltar um pouquinho no versículo no capítulo 24, e versículo 12 diz o quê? Eu quero terminar lendo esse texto, que são evidências, tudo isso que nós falamos, estão evidenciando que Jesus está voltando, gente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu tenho alguns amigos dentro do segmento católico romano, amigos mesmo, amigos, padres, amigos de infância. E certa feita, conversando com um desses meus amigos, eu perguntei para ele assim, eu falei assim, Paulinho, como estão os seminários de vocês? Como é que está assim, o mundo sacerdotal de vocês, os vocacionados? Ele olhou para mim assim, Jonathan, tá ruim. Eu falei assim, por quê? Assim, olha, já fecharam muitos seminários, já fecharam. Sério mesmo? Quando eu me formei, na minha turma de teologia, se formaram 3 junto comigo. Desses 3 que se formaram junto comigo, só eu estou no ministério. Só que se você olhar para o mundo cristão evangélico, isso também já está acontecendo. Onde estão os nossos vocacionados? Eu ouso dizer que os nossos vocacionados, eles estão trilhando outros caminhos, inclusive por culpa nossa. Eu me coloco no meio. Por culpa de pastores que não exercem o ministério de forma apaixonada. Porque, gente, o ministério é nobre. Gente, o ministério é apaixonante. Eu digo com todas as letras, eu sou apaixonado pelo ministério, eu sou apaixonado pela obra de Deus. Eu não troco fazer a obra de Deus por outra coisa. Podem me oferecer milhões de reais, eu não troco a pregação do evangelho, a vocação que Deus me deu por outra coisa nenhuma. E eu tenho certeza que poderia fazer qualquer outra coisa com excelência. Tenho certeza que eu poderia ocupar o lugar de qualquer um dos ministros lá do STF, que não é difícil, e faria melhor do que qualquer um deles lá. Não é difícil. Não é? Eu tenho que cuidar, porque senão o cara vai assistir esse vídeo aqui, eu estou lascado, né? Está pegando todo mundo. Mas, irmãos, o vocacionado pode ser e seria e é excelente em qualquer outra função no mundo. Mas nós precisamos investir para que ele esteja envolvido com a obra de Deus. Para que ele abrace o ministério e leve a mensagem, porque ele não renuncia os talentos que Deus vai confiar a ele. E ele leve essa mensagem de salvação, porque Cristo está à porta.
Nós precisamos, irmãos, nós precisamos voltar aquele gás. A pandemia vai passar. E nós que aqui estamos, nós precisamos usar esse tempo para nos abastecer. Porque vão vir tempos, irmãos, que nós vamos ter que evangelizar a própria igreja. E se nós não estivermos apaixonados por Cristo, se nós não estivermos apaixonados pela obra de Cristo, quem vai acreditar na nossa pregação? Vocês lembram da história do circo e da igreja? Acho que alguns já ouviram, né? Tinha a igreja, o pastor anunciava, botava carro de som na rua, e poucos membros vinham à igreja. Quando chegava o circo, a atração principal era o palhaço. E no domingo do circo, até os membros da igreja não iam na igreja para ir no circo. O pastor, incomodado com isso, foi até o palhaço e perguntou para ele assim, viu, qual que é o teu segredo para atrair a multidão? O palhaço, com um sorriso irônico, disse ao pastor, sabe qual é o problema, pastor? É que eu conto uma mentira como se fosse verdade. E o senhor prega a verdade como se fosse mentira. Nós precisamos acreditar na pregação do evangelho. Porque a fé só vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do evangelho de Cristo. Muitos milagres não acontecem mais no nosso meio porque nós não cremos. Vidas não estão sendo salvas porque nós não cremos. Porque se eu creio nesse evangelho, meu irmão, não existe coração duro que ele não possa quebrar. Não existe mente cauterizada que ele não possa abrir. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não desperdice os talentos que Deus tem colocado na sua mão. Vamos ficar em pé?